Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre negociações do Vasco, né? O Vasco negociando aí a contratação de um jogador do River Plate do Uruguai, um jovem jogador do River Plate do Uruguai. Vamos falar também sobre o retorno de Manu Capasso, que não vai permanecer no Olímpia. Não significa também que ele vai permanecer no Vasco, né? Mas tá voltando aí para o Gigante da Colina. E traremos aqui nesse vídeo também informações e novidades sobre as negociações para venda da SAF do Vasco. O italiano caiu fora da jogada, meu amigo. Não está mais interessado na compra do Vasco e as negociações mais avançadas são realmente com o grego Evangelos Marinakis, que é o preferido da torcida. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começa esse vídeo falando da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO. O Campeonato Brasileiro acabou, mas tem campeonatos pela Europa ainda rolando e você pode fazer as suas apostas esportivas lá na KTO. É o melhor lugar para você fazer isso. Beleza? Lembrando que a KTO apoia o jogo responsável, então joga apenas com responsabilidade. E lembrando que a KTO é um site para maior de 18 anos. Bom, vamos começar o vídeo falando sobre mercado da bola, né? Atualizações aqui do mercado da bola. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o grego Evangelos Marinakis. Primeiro, a gente começa falando sobre o zagueiro Manu Capasso, zagueiro do Vasco emprestado ao Olímpia, né? Foi campeão paraguaio pelo Olímpia e tem contrato de empréstimo com a equipe paraguaia até agora, o final de dezembro. E a informação que vem lá do Paraguai é que Manuel Capasso não vai permanecer na equipe do Olímpia. O clube paraguaio vê como inviável a sua permanência devido aos custos da operação. A cláusula de compra definitiva do atleta está fixada em US$ 1,5 milhão, que dá atualmente 9 milhões de reais. Manuel Capasso teve uma passagem de destaque, né, pelo Olímpia, mas esses valores assustaram o Olímpia, né? Rapaz, o futebol sul-americano tá quebrado mesmo, hein? A galera não tem aí 9 milhões de reais para dar num zagueiro. O zagueiro se destacou defensivamente lá e marcou 5 gols também e deu 2 assistências. Com o Olímpia não exercendo essa cláusula de compra do Manu Capasso, o jogador vai retornar ao Vasco, onde ele tem contrato. Mas, segundo a apuração do Globoesporte.com, o jogador não está nos planos do Vasco. A intenção do Vasco é vender o Manu Capasso nessa temporada. O Vasco vai tentar negociar o Manu Capasso, mas é aquilo, né? Vai tentar vender. Para vender, tem que ter um comprador. Se não aparecer nenhum comprador, o Manu Capasso vai continuar aí no elenco e talvez até seja utilizado, né? O Capasso que ano passado foi sacado, né, da pré-temporada pelo Ramon Dias, ficou no Brasil jogando ali o Carioca com a equipe alternativa do Vasco, depois foi negociado com o Olímpia do Paraguai. Ele veio para o Vasco depois de uma negociação muito longa, né, com o Atlético de Tucumã, mas não conseguiu em momento nenhum se destacar, né, enfim, render com a camisa Cruz Maltina. Vamos aguardar, mas nesse momento Capasso está voltando ao Gigante da Colina. Agora, outra informação do Globoesporte.com, o Vasco está negociando uma promessa do futebol uruguaio. O Vasco está buscando a contratação do atacante Joaquim Lavega, do River Plate do Uruguai. A diretoria do Vasco já fez contato com os empresários do jogador para dar início às negociações.
O jovem de 19 anos é visto como uma oportunidade de mercado, porque chegaria de graça ao Vasco da Gama. O ponta esquerda está em fim de contrato com a equipe uruguaia. Joaquim Lavega atua tanto como ponta esquerda, como também como segundo atacante, posições que o Vasco procura no mercado para reforçar o seu elenco. Pelo Campeonato Uruguaio dessa temporada, Lavega disputou 35 partidas, anotando 11 gols e dando 4 assistências. O jogador foi considerado um dos destaques aí do torneio. Jovem, né? Um jovem uruguaio de 19 anos do River Plate do Uruguai. Como o jogador viria de graça ao Vasco, né? Tá terminando o contrato, acho que as negociações podem avançar. O Vasco não deve gastar muito dinheiro, né, nessa janela de transferências, mas como o jogador está em fim de contrato, realmente a coisa pode acontecer. E bom, é uma aposta, né? Jogador de 19 anos vindo de graça, acho que é uma aposta válida. Vamos acompanhar também o desenrolar dessa negociação. E agora, para encerrar o vídeo, vamos falar sobre as negociações para a venda da SAF Vascaína. Informações trazidas hoje pelo Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo. Segundo Lauro Jardim, o italiano Andrea Radrizzani não está mais no páreo pela SAF do Vasco. E a negociação mais avançada sobre a SAF do Vasco é realmente com o grego Evangelos Marinakis. As partes estão no processo de diligência e quem está sendo feito, né, pelos advogados dos dois lados, né, tanto do Vasco como também do grego. Pessoas envolvidas no negócio não acreditam que o fechamento aconteça antes de fevereiro, né? Se realmente fechar, só depois de fevereiro em caso de acordo. Segundo ainda o Lauro Jardim, um investidor russo também está interessado na SAF do Vasco, mas a negociação está em estado inicial. Eu vou ler aqui a matéria, né, do Lauro Jardim. Ele diz o seguinte, ó: surgiu um terceiro interessado para a compra da SAF do Vasco. Agora é um investidor russo, mas as tratativas são muito iniciais ainda. Dos outros dois investidores que já mostraram interesse, o grego Evangelos Marinakis e o italiano Andrea Radrizzani, apenas um está realmente negociando a SAF Cruz-Maltina. O Vasco já está em processo de diligência com a empresa de Marinakis, dono do Olympiacos, do Nottingham Forest e do Rio Ave, respectivamente, da Grécia, Itália e Portugal. Essa diligência prévia está sendo tratada pelos advogados de ambas as partes e ele termina a matéria, né, dizendo que os envolvidos na negociação não acreditam que o fechamento da transação aconteça antes de fevereiro, se fechar, é claro. Então, meu amigo, nesse momento, segundo o Lauro Jardim, as negociações mais avançadas realmente são com o grego Evangelos Marinakis. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!